Bom, no vídeo anterior a gente falou um pouquinho, né, sobre a importância, né, sobre o impacto que o emprego apoiado tem quando é algo que vem, né, da cultura, né, que é desdobrado nos níveis hierárquicos, né, que chega a todos os colaboradores, o quanto isso é importante. Mas a gente terminou o vídeo falando de um assunto muito importante, né, Dé, que é quando a gente começa a influenciar a mudança de olhar da sociedade. Porque o que a sociedade encontra quando ela tem, né, principalmente pessoas com deficiência que estão atendendo os clientes, que são pessoas que não fazem, que não trabalham verdadeiramente, são desacreditadas, estão desestimuladas, é como se a gente tivesse para a sociedade um reforço positivo de todos os estereótipos e estigmas, meio paradigmas que ainda existe, né, de que as pessoas com deficiência são menos produtivas, que não são capazes. E que, bem na verdade, não é assim. É que, bem na verdade, elas não tiveram o treinamento correto, elas não tiveram as barreiras eliminadas, elas não tiveram o olhar para as especificidades que ela tem, então elas não têm a menor chance de poder colocar, né, né, participar da cultura de forma ativa. Agora, quando a gente tem isso, né, isso muda, assim, isso é um efeito positivo colateral que muda tudo. Você concorda? Não, com certeza absoluta. E a mudança, ela é muito radical, a ponto da família, muitas vezes, não acompanhar o processo, eu chamo processo libertador, né, de autonomia desse colaborador com deficiência. Ao mesmo tempo, para a empresa, que ela já sabe que tem uma potencialidade ali. E ela não põe a mão na cabeça, passa a mão na cabeça, não. Ela exige. Se está dentro da empresa, vai cumprir regras, né? Tem que fazer ali ter os seus direitos, seus deveres, como qualquer cidadão, como qualquer ali colaborador. Então, essa atitude, que é um respeito, né, à pessoa, é muito importante. E quando vem essa questão libertadora, até a empresa fala: Meu Deus, eu sabia que daria certo. E aí é muito gratificante para todo mundo, porque todo mundo vibra muito. Né? E eu brinco que às vezes é tão libertador, que a gente tem que puxar a cordinha de novo. Fala, calma, você não pode atropelar o seu gerente, calma, porque eles se empoderam, eles vestem a camisa de uma forma que eles ainda ajudam os colegas a seguirem as regras, a cumprirem os seus deveres, eles dão ideias, né? Eles dão ideias de acessibilidade, eles fazem perguntas, questões tão pertinentes, enfim. Eu acho que é um mundo aí de benefícios. Claro, também tem seus desafios, né, Flávia? Amiga, a gente não dá para a gente só falar das coisas boas. Também existem desafios, óbvio que existem desafios, mas eles são desafios, eles não são barreiras, né? E aí o fato, né, de nós, como consultoras de emprego apoiado, né, os consultores de emprego apoiado, ter esse papel de mediação nesse processo, isso, na verdade, eu percebo que muitas das dúvidas e dos receios e dos olhares ou dos entendimentos, né, das pessoas que estão nas organizações, que é o mesmo da sociedade, né, porque as pessoas não são outras, elas só estão dentro das empresas e depois elas estão fora das empresas. A gente não foi treinado, né, para olhar a potencialidade, né, de todas as pessoas. A gente, infelizmente, vem de uma sociedade, né, extremamente capacitista, né, que discrimina realmente, né, em vários processos, né, ao longo da vida, né, as pessoas com deficiência. Então, as empresas, que são as pessoas da sociedade, elas, de fato, têm dúvidas, entendeu? Se é possível, como fazer. Então, na dúvida e no, com receio, elas acabam distanciando, entendeu? As pessoas, né, com deficiência, por exemplo, elas deixam de perguntar para as pessoas com deficiência, né, como é que elas estão se sentindo, se tem alguma coisa que elas poderiam fazer. E esse fato de não ter essa aproximação por conta mesmo dos nossos vieses, né, dos nossos preconceitos, isso acaba distanciando, né, os profissionais com deficiência, principalmente com deficiências mais significativas, né, como, né, a nossa galera que se beneficia, né, do emprego apoiado, porque
algumas pessoas que a gente atende, né, Dé, tem um estereótipo, e esses estereótipos, né, estereótipos não, esses fenótipos, né, como pessoas com síndrome de Down, não tem jeito, a gente foi, né, levado a acreditar que a gente ouve, porque eles são muito fofinhos, são muito carinhosos, gente, aí entra na empresa, não são nem um pouco fofinhos, nem um pouco carinhosos, e a empresa fala, eu estava esperando alguém que tivesse esse comportamento, porque eu acreditei que fosse isso. Então, a importância, né, de um consultor do emprego apoiado dentro da organização é exatamente fazer essa mediação, né, trazer essas reflexões para as organizações de que aquilo que a gente, né, tem ainda por aí não tem nada a ver com o que de fato as pessoas são, né, e que não é um fenótipo que transforma ou não a pessoa, ele faz parte da pessoa, né? Assim como seus cabelos lindos encaracolados, faz parte de você. Não, E isso quando não tem um mediador ali, que é o nosso papel, isso acaba afastando. E afastando, daqui a pouco a pessoa começa a se desmotivar, começa a se sentir, né, distanciada das atividades, sem motivação, aí tira a licença, ou a empresa fala, dá uma advertência, e daqui a pouco demite. Ou seja, e aí isso, né, Dé, acaba reforçando o estereótipo que existe na sociedade e que é ruim, exatamente o que a gente não quer. é péssimo, e é que eu falo, eu acho que a gente, como consultor, a gente tem essa responsabilidade de, antes de entrar qualquer pessoa com deficiência na empresa, a importância da gente levar, bater um papo, conversar e mostrar isso não é só para pessoa com deficiência, é para qualquer tipo de pessoa, né? Quais são as nossas expectativas em relação a essa pessoa? Porque, na verdade, ninguém, né, vai alcançar ali as nossas expectativas. Isso é uma coisa nossa, não é da pessoa. Então, Isso. e tem que ter essa compreensão que se você tiver uma pessoa, um colaborador com algum tipo de deficiência, ou com alguma característica, com algum fenótipo, ou alguma outra questão toda, eu tenho jovens que são motorizados, né? Que eles têm uma cadeira de rodas motorizadas fantásticas. Eu tenho jovens que falam pela comunicação alternativa ali com tablet. São inúmeros. Não dá para gente criar Eu acho que esse, expectativa. como já venceu o nosso tempo nesse vídeo, isso a gente vai ficar para o próximo Bora! vídeo. É muito assunto. Um feriado, vamos lá. Tchau, Tchau. amiga.